Queremos achegar como o publicano. Nós queremos agora clamar para que o orgulho do nosso coração seja esmagado. Nós queremos nos humilhar diante da tua palavra. E a esse, Senhor, olha. Só o Senhor seja exaltado agora. Nós rogamos para que o Senhor abençoe a sua palavra e dê-nos ouvidos para ouvir. Nós clamamos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de ler, no começo do culto, a parábola do fariseu e do publicano. E quão rica essa parábola. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus já começa dando o motivo. Na verdade, Lucas fala-nos o motivo dessa parábola. Ele fala essa parábola porque alguns confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam outros. O que eu quero ver com vocês é justamente a relação dessas coisas. Pessoas que confiam em si mesmas, que se consideram justas e que desprezam, portanto, os outros. Qual é a relação entre a forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos com o outro? Porque a forma que você entende que você é aceito por Deus impacta profundamente a forma como você se aproxima do outro. E essa relação entre a nossa justificação e o nosso coração é o que Paulo trabalha em Romanos, especialmente de Romanos de 1 até 6. Eu quero focar com vocês em Romanos 3. Abra a sua Bíblia. Enquanto você abre, para pensar como era o fariseu. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto. Este é o coração que está no pano de fundo do que Paulo está lidando em Romanos, especialmente em Romanos 1 até 3. Muitos judeus afirmavam que no último dia, quando o justo juiz julgar vivos e mortos, eles seriam considerados justos por causa da sua obediência à lei de Deus, às obras da lei. Eles acreditavam numa justificação por meio das obras. Só que isso não é muito fácil. Então, eles destacavam alguns elementos que diferenciavam eles, especialmente dos gentios, dos outros, aqueles que não eram judeus. Coisas como circuncisão, foi dada aos descendentes de Abraão. Questões como sábado, Moisés trouxe. Questões como dietas alimentares. Mas a realidade é que eles se apegavam tanto a esses pontos específicos da lei, que eles ignoravam os preceitos mais importantes da lei. Eles se gloriavam na lei de Deus, mas transgrediam a lei de Deus e desonravam a Deus. E Paulo então vai pegar essa realidade, essa justificação pelas obras e contrapor a um outro princípio, o princípio da fé. Há duas formas fundamentais que você pode se aproximar em seu relacionamento com Deus: o princípio das obras e o princípio da fé. Vamos ler Romanos 3, 21 até 30. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. E agora o trecho que nós vamos focar, do versículo 27 até o 30. Onde, pois, a jactância, o orgulho, foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Repare aqui que Paulo, então, nos coloca dois princípios. Veja o versículo 27, ele fala sobre a jactância e como ela foi excluída, e ela pergunta por qual lei? E aqui Paulo está usando lei em duplo sentido. Tanto no sentido da lei que os judeus receberam e as obras da lei, mas lei como um princípio, um paradigma. A lei das obras ou a lei da fé? O paradigma das obras ou o paradigma da fé? Estes dois paradigmas, para Paulo, são completamente excludentes. Ou você tem o paradigma da fé, ou o paradigma das obras. Um exclui o orgulho, o outro promove o orgulho. Qual que é esse princípio das obras? O princípio das obras vai falar, não, tudo bem que você acredita em Deus, isso está bom. Tudo bem que você fala tem fé em Deus, mas você precisa de fé plus, fé mais. Você precisa crer em Deus, confiar em Deus, mais alguma coisa para que você seja aceito por Deus e recebido em seu povo. Você precisa acreditar que Deus existe, mas também viver uma vida como um bom cidadão de bem. Ou você precisa fazer a sua parte, porque Deus faz a dele. Na visão de muitos daqueles judeus, tudo bem, gentios, que vocês agora acreditam no Deus de Israel, isso é ótimo, parabéns. Agora vocês precisam se circuncidar. Agora vocês precisam cumprir esse ou aquele preceito da lei para vocês de fato serem aceitos diante de Deus e pelo povo. Agora, o princípio da fé é a fé somente. Tem mais. Nós somos declarados justos diante de Deus, recebidos como parte do povo de Deus, unicamente por confiarmos plenamente e totalmente em Cristo para nossa salvação. O princípio da fé, em vez de olhar para si, ele volta-se para o outro, mais especificamente para Deus, para Cristo. Então é óbvio, ou vou mostrar como é óbvio, que o princípio das obras gera orgulho. Aqueles que entendem que seu relacionamento com Deus, sua aceitação diante de Deus se dá por meio das obras, consequentemente, vão ter o coração cheio de orgulho. Porque para você chegar diante do Santo Deus e falar, as minhas obras precisam ser aceitas, você precisa estar focado e voltado em si mesmo. Você precisa afirmar a si mesmo. Romanos 4,4, Paulo diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor,
e sim como dívida. Paulo está falando sobre obras de fé. E Paulo está falando assim: se a justificação é pelo nosso trabalho e esforço próprio, então o que nós recebemos da justificação é uma dívida. Aqueles que se relacionam com Deus por meio das obras falam para Deus o seguinte: você está me devendo. É um relacionamento com Deus baseado em troca, baseado em dívida, baseado em mérito, em salário. É tão orgulhoso que a pessoa olha para o Deus Criador e fala: é bom você me justificar, porque eu tenho as obras. Agora, quando nós vamos para a lei de Deus, a lei de Deus ela é um pouco profunda. A lei de Deus trata não só do que a gente faz exteriormente, mas do nosso próprio coração. Qual que é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, e para você não esquecer, com café. Os viciados em café aqui vão lembrar. Todo o seu coração, da sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. É bem essa ordem, mas ajuda a lembrar. Para pensar, esse é o maior mandamento, principal. Qual foi o momento que você amou a Deus assim? Com todo o seu coração. Todo. Não existia 1% que não estava amando a Deus. Com toda a sua força, com tudo que há de energia em você, com toda o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo que há em você, exalando amor por Deus. Ou pense em amar o próximo como a si mesmo. Sejamos sinceros. Cada dia de casamento é uma lição em humildade, como eu sou falho em amar minha esposa como a mim mesmo. Agora, essas pessoas, para pensarem que podem ser justificados pelas obras da lei, precisam de tal forma atenuar a extensão da lei, ao ponto deles poderem negligenciar essas coisas que falam o coração e pegar as coisas que podem ser vistas. E é por isso que o fariseu, ele ora a Deus: Deus, obrigado, porque eu não sou um trapaceiro. Eu não sou um ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou um traíra que serve Roma. Tá bom, mas o que você faz, fariseu? Olha a essência da piedade que o fariseu coloca diante de Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo. Reduz-se a lei de Deus aqueles princípios visíveis de religiosidade que eu posso mostrar para o outro. Eu sou um cumpridor da lei. E é por isso que Jesus alerta em Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas, sem omitir aquela. Além de atenuar a extensão da lei, o princípio das obras precisa também atenuar a gravidade da lei. Porque a lei diz que aquele que não cumpre sequer um dos seus preceitos é maldito. Não é como se o princípio da lei, a lei deixasse você falar: viu Deus, essa semana eu não roubei, mas eu menti, então tá tudo bem. A lei fala sobre maldição, porque você peca contra o mesmo Deus que falou: não matarás, também falou: não cobiçarás. Só que daí, esse orgulho, esse princípio das obras, se vê numa posição onde ele precisa camuflar tudo isso. Ele precisa esconder o seu pecado. E a melhor máscara para esconder o orgulho se chama religiosidade. O fariseu começa a sua oração dizendo: ó Deus, graças te dou. Eu.
Isso significa, em toda reunião religiosa, a maior probabilidade de orgulho. É aquele orgulho que precisa se mostrar. Eu jejuo para todos verem. Eu dou o dízimo diante de todos, fariseus. Eu guardo o sábado. Eu faço isso, eu faço aquilo. Esse orgulho sempre, sempre, sempre vai se revelar em desprezo para com o próximo. Porque o orgulho mascarado de religiosidade para com Deus, porque ninguém quer falar, Deus, você está me devendo, sempre vai olhar para o próximo e falar, você é meu inferior. Orgulho sempre gera desprezo. E é por isso que Paulo continua e pergunta, é porventura Deus somente dos judeus? O judeu queria responder, sim, mas calma aí, só tem um Deus. Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O judeu queria Deus só para ele e desprezava os gentios. Não sei se você já viu, mas normalmente pessoas bem-sucedidas, diante de políticos, fazem toda aquela pompa e honra e forma, enquanto invejam aquela posição. Mas os empregados descobrem a verdadeira face dele. Ou mesmo aquele aluno bem inteligente da classe, que trata o professor com toda a circunstância, mas ai daquele aluno burro que se for pedir ajuda dele, vai receber aquele olhar de desprezo. O nosso orgulho se demonstra em desprezo aos próximos. Por isso que Jesus disse, aqueles que confiavam em si mesmos se consideravam justos e desprezavam os outros. Mas como que o princípio das obras gera desprezo? Como que o orgulho gera desprezo? O orgulho e o princípio das obras precisa se autoafirmar numa posição de eu consegui, e então para isso precisa humilhar os outros e desprezar os outros como você não conseguiu. O orgulho sempre vai ter isso. Deus, eu te dou graças porque eu não sou igual a esses miseráveis pecadores aí. Como esse maldito publicano. Eu sou melhor que eles. Para eu me sentir superior, eu preciso que você seja inferior. E é isso que o orgulho faz. Eu sou justo. Você é pecador. Eu sou digno da justiça de Deus. Você é indigno de ser parte do povo de Deus. Obviamente, então, o orgulho vai gerar falta de compaixão. A cabeça daqueles que acham que conseguem vai estar assim: se eu consigo ser justificado pelas minhas obras diante de Deus, por que você não consegue? Você não consegue porque você não quer, não tem força de vontade. Ou você não consegue porque você é inferior, você não nasceu de uma casta tão boa igual a minha. Para pensar como esse princípio das obras, esse orgulho, gera falta de compaixão. Há uma cena em que Jesus e os mestres da lei estão diante de um homem com a mão ressequida. Esse homem não conseguia trabalhar. Esse homem sofria tendo que viver de ajuda. Ele não tinha uma vida funcional. Mas era sábado. E para o judeu não se podia fazer nada no sábado além de descansar completamente. Jesus fala então, estende a sua mão. E a mão daquele homem é curada. E sabe qual que é a reação daqueles judeus? Não é alegria porque um homem foi curado. Eles se reúnem para tentar pensar num plano para matar Jesus. Mas Jesus fala, fosse uma ovelhinha sua que tinha caído num buraco, aí ia lá pegar. Orgulho gera desprezo. Agora, o princípio da fé é diferente. O princípio da fé diz diferente.
O princípio da fé diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que nós todos podemos ser justificados se confiarmos em Cristo Jesus para a salvação, crendo que através do sacrifício dele, da redenção e libertação que ele dá, da propiciação que ele apazigua a ira de Deus, nós podemos receber diante do justo juiz o veredito de justo, não porque nós somos justos em nós mesmos, mas porque nós confiamos em Cristo Jesus, que é justo. Paulo fala em Romanos 4 e 5, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, assim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Enquanto as obras batem no peito e diz, eu consigo, o princípio da fé vem com mãos vazias e diz, eu preciso. Nada em minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. E isso, amados, então o princípio da fé, ele gera humildade. Versículo 27 e 28. Onde, pois, a jactância foi de todo excluído, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Como que o princípio da fé, então, gera humildade? Primeira coisa que o princípio da fé diz para todos é o seguinte: nós todos somos pecadores, miseráveis, indignos da graça. Não há um justo, nenhum justo. Paulo parece ter no pano de fundo da sua mente, conforme ele escrevia Romanos 3, 2, 3, Jeremias 9, 23 a 26. Tão interessante como é parecido os textos. Jeremias 9, 23 a 26 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Abandona toda a sua glória, ser humano. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Mas o texto continua, talvez você já conheça essa parte. O texto continua dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam o cabelo nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Paulo, seguindo o profeta, olha para os judeus que se gloriam na lei e nas obras e fala, vocês são incircuncisos de coração, desobedientes da palavra de Deus, vocês não têm o que se gloriar em si mesmos. E amados, nós também não. O princípio da fé nos diz que nós não somos melhores que nenhum outro. O princípio da fé vai nos colocar todos no mesmo patamar, humilhados diante de Deus. O princípio da fé, quando vê o pecado do outro, não pensa, eu sou melhor que você porque eu não tenho esse pecado. Mas pensa, eu sou tão pecador que eu também poderia cometer esse pecado, mas a graça em Jesus. O princípio da fé, então, ele vai gerar humildade, porque ele reconhece que nós todos somos pecadores. E ele se achega diante de Deus de mãos vazias. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O princípio da fé diz, Deus, eu não tenho nada de obras para oferecer, para merecer a salvação, eu só venho pela minha confiança das suas promessas. E Deus, até a minha confiança, a minha fé não provém de mim, é dom do Senhor. Até mesmo o instrumento da salvação que é a fé, não provém de algo bom dentro de mim. E assim, amados,
A fé é o grande nivelador da humanidade. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Humilhados agora, nós podemos crescer em compaixão. O princípio da fé gera compaixão porque está fundamentada na graça, não pelas obras. Por isso que Paulo continua. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Paulo, ao tratar a justificação pela fé, trata orgulho e trata depois o relacionamento entre povos distintos. Porque se nós todos somos miseráveis pecadores, e a salvação se dá no dom de Deus, através do dom de Deus de confiar em Cristo Jesus, ninguém pode falar, eu fui salvo, mas você não pode. A fé diz, eu fui salvo, e se você confiar em Jesus, você também pode ser salvo. A fé derruba a parede de inimizade entre judeus e gentios, que estava centrado justamente nessas questões de circuncisão e nas questões visíveis da lei, porque a fé unifica povos inimigos em um só novo homem em Cristo Jesus. E diz: eu sou aceito por meio da fé por Deus. Eu também sou aceito por meio da fé em Deus. Pensa como isso é importante quando você lembra da vida de Jonas. Deus manda Jonas pregar juízo contra Nínive. E se você conhece Jonas no final da história, a reação lógica seria ele correr para lá para falar: aí vocês vão tudo cair. Mas Jonas foge. Ele foge por um motivo. Deus humilha Jonas, é misericordioso com Jonas, leva Jonas de volta para pregar. E quando Jonas prega o juízo contra o pecado, Nínive se arrepende. Deus é compassivo e longânimo. E daí, Jonas, que recebeu misericórdia, fica bravo, porque Deus estendeu misericórdia dos seus inimigos. Deus faz crescer uma plantinha para dar sombra para Jonas. Próximo dia a plantinha morre. Jonas fica irado de novo. Ah, melhor morrer. Olha aí, Deus. Falei que eu não queria vir aqui. Olha aí, meu inimigo. O Senhor foi misericordioso. E Deus vira para Jonas e fala: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você vê a diferença entre o coração de Deus e o coração de Jonas? O coração religioso de Jonas, que queria a morte dos seus inimigos, e o coração compassivo de Deus, que é a salvação de pecadores. Amados, essa verdade, essa diferença entre o princípio das obras e o princípio da fé, e como elas impactam no orgulho e no desprezo, é crucial para nós vivermos a vida cristã. Primeira pergunta que eu quero te fazer, conforme nós aplicamos isso, é: qual é o fundamento do seu relacionamento com Deus? Seja sincero. Não é porque você está aqui há muitos anos que talvez seja a fé. Será que o seu relacionamento com Deus fundamentalmente se dá com base nas obras? Você pensa semana após semana: eu consegui, então Deus vai me aceitar. Eu não consegui, Deus não vai me aceitar. Agora eu consegui, Deus vai me aceitar. O que é aquilo que move o seu coração para com Deus? Será que você pensa que Deus vai te aceitar por algo que você fez? Será que você consegue perceber quão exaustivo, quão louco é pensar
que nós podemos ser aceitos por Deus pelo que fazemos? Porque o Deus Santo exige nada menos que perfeição. Um desvio é impuro demais. O Deus que é santo, santo. E o convite para você que estava operando no princípio das obras é ouvir o convite de Jesus. Ir a Ele, crer nele e descansar. E Ele pode salvar a tua alma. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, esse texto, amados, essa verdade da justificação pelas obras ou pela fé, o princípio das obras e o princípio da fé, não é só para incrédulos. Em Gálatas, Paulo retrata uma cena um pouco inusitada. Pedro estava junto com ele em Antioquia. Pedro estava lá, todo feliz, glorificando a Deus pela conversão dos judeus e dos gentios, comendo com os gentios, comendo talvez um torresminho, sentado lá, no meio de incircuncisos, até que chegaram alguns, o grupo de Tiago, o grupo da circuncisão, Paulo vai falar. Quando Pedro viu esse pessoal ali, começou a ajeitar assim a roupa. Não, eu não como porco não, tudo bem. Não, eu vou sentar ali na mesa dos judeus, vocês podem ficar aí, depois eu volto. E Paulo falou que ele se afastou até que ele se apartou dos gentios. Primeiro ele se afastou no seu coração e depois, nesse apartamento, o que ele falou com sua ação é: vocês não fazem parte do povo de Deus, gentios. Paulo foi com sangue nos olhos e o confrontou em amor, publicamente, e falou: você vive como um gentil e um não judeu e quer que os gentios vivam como judeu. Paulo falou que ele não estava vivendo segundo a verdade do evangelho. E Paulo sarcasticamente fala: nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pedro, o Pedro que teve a visão, que Deus recebe as pessoas que não são judeus. Esse Pedro precisava ser lembrado da verdade do evangelho para viver de forma correta no seu dia a dia. E amados, nós também precisamos. Então permita-me, com amor, também aplicar essa verdade às nossas vidas. Fazer algumas perguntas. Será que o resumo da sua piedade, da sua religiosidade, é coisas externas, como os judeus se vangloriavam? Será que há um coração que extravasa em amor e compaixão? Ou toda a sua piedade é uma religiosidade de eu venho no culto aos domingos, eu não mato, eu não roubo, tá tudo certo. Dou o dízimo, dou oferta. Eu vou uns 70% dos cultos domingo de manhã. Tá bom. E quando eu estou me sentindo muito santo, vou domingo à noite também. Será que a nossa justiça se resume nisso? Será que nós buscamos nos justificar por essas coisas visíveis que nós fazemos? Ou será que entendemos como a fé nos humilha? Será que as obras de amor que nós fazemos, amados, são por causa de amor ou são por causa de vanglória? Será que nós fazemos para sermos vistos ou para servir? Será que nós operamos pelo princípio das obras
Então nós precisamos nos autoafirmar constantemente. Nós precisamos achar que minha pregação é melhor do que a do pastor Tiago. Ou eu toco melhor que o irmão fulano. Eu vou mais culto do que o irmão ciclano. Eu oro mais belo do que o outro irmão. E será que o orgulho se transbordou em inveja? Porque, como o coração orgulhoso é invejoso. Eu falo como quem luta contra isso. Um escritor francês bem disse: o homem modesto tem tudo a ganhar, o orgulho tudo a perder. É que a modéstia tem sempre a ver com generosidade, o orgulho com a inveja. O coração orgulhoso que funciona no princípio das obras, ou está funcionando, ele sempre inveja a posição do outro, o lugar do outro, o destaque do outro. Ele queria estar no lugar do outro e que o outro fosse rebaixado. Ou será que o princípio das obras que gera orgulho tem nos levado a nos preocupar com a nossa própria reputação ao ponto de nós não evangelizarmos? As pessoas vão pensar de mim. Será que eu sou louco? Ou será que a nossa justiça está tão firmada em Cristo Jesus e que pouco importa o que vão pensar de mim? Deus, Criador dos céus e da terra, bateu o martelo e disse justo. Amados, isso impacta como nós vivemos como igreja. Se o princípio do orgulho está operando no meio do coração dos pastores e no coração de líderes e diáconos, o que normalmente acontece é uma impaciência com as fraquezas dos liderados e uma condescendência com as ovelhas. Isso, amados, pode acontecer não só com pastores, acontece com pastores, pode acontecer com professores de EBD, líderes de jovens, líderes de mulheres, líderes de homens, líderes de pequenos grupos. Qualquer pessoa numa posição de liderança, se o orgulho está crescendo em seu coração, se o princípio da obra está crescendo em seu coração, ele olha para o outro e, em vez de explodir em compaixão, ele explode em frustração. Ou quando membros estão operando no princípio das obras, a posição dele com a igreja, o que o orgulho gera é uma vida de demanda. Ele é o centro do culto e da igreja. Ai de quem não vai falar bom dia e boa noite para ele. Todos existem para me servir. Todos existem. Pastor não me visitou, mas 50 vezes mais uma. Pastor não me procurou ativamente para me dar boa noite. Aquele irmão saiu correndo e não me viu. E tudo se torna a respeito de como os outros me tratam e não como eu trato os outros. Porque aquela pessoa que reclama que ninguém dá bola para ela é a pessoa que nunca dá bola para nenhuma outra pessoa. Aquela pessoa que reclama ninguém me convida é aquela pessoa que também nunca convida ninguém. E ela se torna o centro do mundo da igreja e tudo deve orbitar em torno dela, enquanto o princípio da fé vai nos fazer explodir em serviço, considerando o interesse dos outros acima dos nossos próprios. Uma forma clássica como o princípio das obras opera e talvez Satanás está tentando você agora mesmo, de acordo com o sermão, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: nossa, ciclano podia estar aqui. Esse é um sermão para ele, não é um sermão para mim. Graças a Deus eu não faço essas coisas. Foi engraçado porque isso aconteceu hoje lá em casa. Estava dirigindo, levar a Luciana, esposa do pastor Rubens, volta e eu, Lu, como que eu ensino contentamento para minha filha, Lu? E a Lu começou a falar sobre paciência que eles estudaram hoje na classinha. Eles tiveram uma dinâmica lá de uma vela, aprendeu em paciência. E daí nós estávamos vindo para cá, obviamente semi-atrasados, obviamente tendo que arrumar a criança. E daí eu falei, vamos filha, que a gente está sem paciência. Para quê? Daí a minha filha, sabe do jeito que ela é, pegou o sermão que era para ela e... Tadã, papai! Tia Lu falou que tem que ter paciência.
E a gente não faz a mesma coisa que os outros? Só um reflexo do que eu vi do meu próprio pecado ali. Quantas vezes nós ouvimos o sermão para os outros? Agora pense, por exemplo, nos relacionamentos entre marido e mulher. Será que o fundamento é de obras ou de confiança? Será que o relacionamento já se desgringolou tanto de que basicamente nós somos os juízes do lar, julgando o outro e os erros do outro? Será que pensamos que nós somos o rei ou a rainha da casa e o outro existe para nos servir? Será que nós cremos tanto que somos justificados somente pela fé que podemos chegar para o nosso cônjuge e falar palavras mais difíceis que podem haver num casamento? Eu errei, me perdoa. Será que nós vemos nosso cônjuge como aquele que nós devemos amar e servir? Ou como um projeto cheio de defeito que precisa melhorar? Ou como nós temos relacionado com nossos filhos, amados? Será que os seus pais lidaram com você de tal forma onde o sentimento que você sempre teve no seu coração é: você não é o bastante. Você não é o filho ideal. E você tentava e tentava e tentava ganhar o afeto dos seus pais, mas você sempre ficava aquém. E hoje, nos seus relacionamentos, você reproduz isso muitas vezes sem perceber. Pessoas sempre estão aquém de receber seu amor, e as obras não justificaram ainda. Será que nós tratamos nossos filhos assim muitas vezes? Quão difícil é saber balancear justiça, graça, ao cuidarmos das nossas crianças. Queremos ensinar o temor do Senhor, mas não queremos passar a noção de que o nosso relacionamento com a nossa criança se dá fundamentalmente pela obra. Se você obedece, você é aceito. Você desobedece, você não é aceito. Queremos que elas possam confiar em nós. Ou pense no seu trabalho. Será que o orgulho tem gerado em seu trabalho defesa própria? Deixa eu contar e confessar um pecado aqui. Nós estávamos numa avaliação lá na Fiel. Tinha uma área que eu era responsável. E a área teve alguns probleminhas. E conforme foram conversando sobre os probleminhas da área, meu coração foi ficando inquieto. Eu fui assumindo uma posição de porco-espinho, de defesa e de ataque. Porque estavam criticando aquilo que eu era responsável. Mas lá no fundo eu estava operando uma justificação pelas obras. Porque quem eu sou não depende do que eu faço, mas de quem Cristo é. E eu estava ali defendendo a minha justiça própria, o meu pecado. Em vez de poder me humilhar, assumir as minhas fraquezas, reconhecer as minhas falhas e melhorar. Será que muitas vezes em nosso trabalho nós não operamos somente baseado no princípio das obras, onde o termo meritocracia vai além do esforço, vai para, se você não se esforça, você não merece graça e ajuda. Gera falta de paciência, falta de compaixão por talvez aqueles que não são tão inteligentes quanto você. E eles não são tão inteligentes como você, porque Deus te deu dons para ajudar o próximo, não para você se vangloriar. Ou será que na nossa sociedade, amados, nós não temos a síndrome da Dona Florinda? Sabe qual que é a síndrome da Dona Florinda? Não se junte com essa gentalha. Amados, nós vivemos numa época de grandes mudanças culturais. E o pecado corre e cresce em nossa sociedade e há muitas coisas para nós desaprovarmos. Eu olho o noticiário, como cristão, nós ficamos horrorizados. Aqui está a grande pergunta, amados. Será que a única coisa que transborda no nosso coração quando nós vemos isso
É desprezo? É indignação? Quando nós olhamos crianças confusas, adolescentes confusos sobre a sua sexualidade e outros querendo estabelecer leis transgêneros, será que a única coisa que nós temos é indignação? Ou será que há compaixão por jovens confusos? Será que nós não temos um orgulho geracional que nós olhamos para a próxima geração e pensamos, seus incompetentes, o futuro vai explodir. Eu não votei no INSS porque esses jovens não querem trabalhar. Será que a única postura geracional e relacional com a sociedade que nós temos é de julgamento? E se é, será que nós estamos operando no princípio das obras ou no princípio da fé? Onde está, amados, a compaixão do nosso coração? Onde estão as lágrimas em nossos olhos ao vermos a situação dos nossos jovens? Será que nós não precisamos nos juntar aos pecadores, nos juntar aos publicanos, bater no peito, nem levantar os olhos para os céus, dizer: ó Deus, ser propício a mim, pecador? Vamos orar.